Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Yu aqui do Ateliê Love You e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo desse estojo duplo. Ele tem dois bolsinhos, cabe bastante coisa, é bem grandão. Eu coloquei uma alça aqui também para ficar mais fácil de carregar. Eu vou abrir aqui para vocês verem como é por dentro, eu enchi ele de canetas para vocês verem que realmente cabe bastante coisa. Cabe lápis de cor, canetinha, caneta, então é bem legal pra gente oferecer agora no início do ano, né? Com as voltas às aulas, é uma peça bem legal pra gente ter no nosso ateliê. Por dentro, ó, não vai viés, o acabamento é todo embutido. Então é uma peça bem legal, ó, quanta caneta cabe bastante coisa mesmo. Vamos agora pros materiais. Para fazer esse estojo eu vou usar o tecido tricoline 100% algodão, então já cortei eles aqui. O tecido principal, o tecido exterior, eu cortei a medida de 30 por 30, 30 centímetros por 30. Uma vez no tecido principal, tecido exterior, e uma vez na manta. Aqui eu vou usar a manta R2, essa que tem o termocolante dos dois lados. Eu cortei ela um pouquinho maior, que eu acho que fica bem mais fácil pra gente fixar o tecido aqui. Então eu coloquei o tecido principal em cima da manta, passei o ferro. E depois eu vou costurar toda a beiradinha aqui pra fixar, deixar bem fixo o tecido e a manta e cortar o excesso aqui que ficou pra fora. Eu acho que cortar maior assim fica bem mais fácil. Então o tecido principal cortei 30 por 30, uma vez no tecido e uma vez na manta. Essa parte aqui vai ser a união dos bolsos, essa parte aqui de cima. Eu cortei uma vez no tecido principal a medida de 30 por 4, uma vez no tecido principal e uma vez na manta também. Eu já fixei aqui, já passei o ferro para grudar o tecido com a manta. Vou fazer a mesma coisa depois, passar a costura em toda a beiradinha e cortar o excesso. Para fazer os forros, eu cortei aqui 4 retângulos. Vai ser 2 forros para cada bolso, né? 2 partes dessa para cada bolso. Eu cortei a medida de 30 centímetros por 11. 30 por 11, 4 vezes. Você pode usar um tecido estampado, pode usar um tecido liso. Eu usei esse aqui de bolinha de poá, que eu acho que vai combinar bem com essa estampa que eu escolhi. O zíper, eu cortei ele um pouquinho maior que 30 centímetros. Eu cortei 2 vezes, né? São 2 bolsos. Cortei 35 centímetros. Eu vou usar aqui o zíper por metro. A numeração dele é de número 5, então eu gosto mais de usar esse zíper mais largo, que eu acho que fica mais fácil para costurar e colocar os cursores também. Vou usar um cursor para cada zíper. Para fazer o enfeite aqui do zíper, eu cortei aqui 2 cordãozinhos de cetim, eu não sei exatamente a medida, deixa eu medir aqui para falar certo para vocês, 22 centímetros. Cortei 2 cordãozinhos de cetim de 22 centímetros e vou enfeitar com essas miçangas aqui de coração. Essas miçangas, elas estão disponíveis lá na minha loja do Elo 7, então quem tiver interesse em adquirir, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Para fazer a alça e os puxadores, essas orelhinhas aqui, eu cortei uma vez no tecido principal a medida de 20 centímetros por 5, 20 por 5, e cortei também um pedacinho de manta para ficar um pouquinho grossinho. Aqui eu não coloquei e eu achei que fica melhor com a manta, porque dá uma estrutura melhor na alça. Então eu cortei aqui esse retalhinho de manta de 1 centímetro por 20, que vai ficar aqui dentro. Eu vou explicar lá na máquina para vocês. E para fazer os puxadores, cortei 2 retângulos pequenininhos, medindo 8 centímetros por 5. 8 por 5 2 vezes. Então, basicamente, são esses os materiais que a gente vai utilizar. Vamos para a máquina agora. Eu vou começar costurando a alça e os puxadores. Então, eu vou pegar essas 2 tirinhas e do lado do avesso, eu vou dobrar aqui meio centímetro, mais ou menos aqui para dentro, do lado do avesso. Como eu sempre faço as alcinhas das minhas peças. Dobro meio centímetro desse lado, meio centímetro desse lado. E no puxador, quer dizer, na alcinha, eu vou colocar essa manta aqui pra ficar com uma estrutura melhor, ficar mais grossinha. Então eu coloco ela aqui dentro, depois dobro no meio aqui, desse jeitinho, e passo uma costura aqui, em toda essa parte, né, e aqui também. Eu vou fazer aqui a costura e já mostro pra vocês. A alça ficou assim, ficou bem grossinha, bem legal. Agora eu vou fazer a mesma coisa com essas 2 tiras que vai ser os puxadores. Vou dobrar aqui no verso, né, no avesso. Dobro mais ou menos meio centímetro de cada lado. Dobro no meio e passo a costura aqui e aqui.
Ficou desse jeito, os dois puxadores e a alça. Agora eu vou reservar essa parte e vou costurar o zíper aqui na nossa parte principal. Aqui eu já passei o ferro, né, como eu mostrei no início, e também passei a costurinha em toda essa bordinha aqui. Fiz isso nessa parte de 30 por 30 e nessa parte aqui de 30 por 4. Passei o ferro, né, sobre a manta e passei a costurinha aqui em toda essa beiradinha para fixar os dois. Agora eu vou pegar essa parte e costurar o zíper. Peguei aqui um dos meus zíperes e vou colocar direito do zíper com o direito da estampa, direito com o direito, e passar uma costura em toda essa parte aqui. Eu alinho aqui essas duas partes e passo a costura aqui. Lembrando de trocar o calcador da máquina, caso você utilize um zíper mais estreito. Se você estiver usando esse zíper aqui número 5, que é mais largo, você pode continuar usando o calcador de costura reta, que dá pra usar perfeitamente. Passei a costura aqui nessa parte. Agora eu vou colocar uma das tirinhas do forro, essa tirinha que mede 30 por 11, vou colocar ela direito com direito e passar a costurinha aqui também. Eu gosto de passar a costura desse lado aqui da manta porque fica mais fácil, vou passar a costura aqui. Agora eu vou puxar o forro aqui atrás, que tá aqui atrás, pra trás da manta, desse jeitinho assim, puxar o zíper aqui pra cima. E vou fazer o pesponto aqui desse lado, fazer um pesponto em toda essa parte aqui. Fiz o pesponto, aí ficou aqui o zíper, o tecido exterior e essa partezinha aqui do forro. Agora eu vou colocar essa união aqui, que vai ser a união dos dois bolsos, vou colocar direito com direito assim, e passar uma costurinha aqui em toda essa parte. Vou passar aqui do lado do zíper pra ficar mais fácil, passo a costura em toda essa parte aqui. Passei a costura, aí ficou o tecido exterior, o zíper e essa parte aqui de 4 centímetros, e aqui atrás o tecido exterior, o pedacinho do forro do bolso e essa parte aqui, né, dos 4 centímetros. Agora eu vou trazer ela aqui pra trás, vou pegar outra tirinha do forro e vou colocar direito com direito e passar a costurinha aqui também pra fazer o outro bolso. Passei a costura, ficou desse jeitinho assim. Agora eu trago essa parte do forro aqui pra trás dessa parte aqui, e passo o pesponto aqui. Aí vai ficar assim, desse jeitinho. Ajeita aqui certinho pra não costurar a parte do forro, né? Vai ficar assim, desse lado, assim, passo a costurinha aqui pra dar o acabamento nessa parte. Ficou desse jeitinho assim, passei o pesponto dos dois lados, e aqui atrás tá os dois forros. Agora a gente precisa costurar o outro zíper aqui. Então vou pegar aqui meu outro zíper, vou colocar o forro aqui pra trás e vou colocar direito do zíper com o direito aqui da estampa, direito com direito, e passar uma costura aqui. Costurei esse outro zíper, agora a gente precisa colocar o forro aqui nessa parte. Então vou pegar a tirinha do forro, essa é a terceira. Vou colocar direito com direito e passar a costura aqui também. Vou passar desse lado, que sempre fica mais fácil passar agora pela parte da manta. Costurei aqui o forro, aí aqui desse lado ficou desse jeitinho assim. O primeiro zíper que a gente costurou, aquela faixinha, aqui o segundo zíper. Aí eu vou trazer essa parte do forro aqui pra trás e fazer agora o pesponto nesse zíper que a gente acabou de costurar. Passa a costurinha bem aqui nessa beiradinha pra fazer o pesponto. Passei a costura, aqui atrás ficou assim, aí ficou os forros do primeiro zíper aqui, o forro aqui de um dos lados desse segundo zíper. Agora a gente precisa colocar essa parte aqui, o zíper nessa parte aqui. Então, eu vou trazer essa parte aqui pra cima,
aqui alinhada com o zíper. Eu vou virar aqui pra ficar melhor. Viro assim, alinho os dois aqui, alinho aqui em cima também. E vou passar uma costura aqui nessa parte. Passei a costura, aí ficou os dois forros do primeiro zíper. E esse zíper aqui só tem um lado do forro. Aí a gente vai pegar a quarta tirinha, essa quarta tirinha, e colocar direito com direito, direito com direito, alinha aqui com o zíper e passa a costurinha aqui. Vou passar sempre do lado da manta porque fica mais fácil. Passa a costura aqui com o forro aqui atrás. Agora, para fazer o pesponto dessa última parte, eu preciso abrir esse último zíper que a gente costurou. Então, vou abrir esse zíper. E agora sim eu consigo fazer o pesponto aqui nessa parte. Então, vou trazer a parte do forro aqui pra trás da manta. E vou pespontar, passar uma costura em toda essa parte aqui. Costurei, ficou assim, desse jeitinho. Agora a gente precisa colocar os cursores nesses zíperes. Então, vou unir aqui, vou virar aqui desse lado, unir os dois aqui e colocar o cursor nos dois zíperes. Então, vou fazer sempre como eu faço, vou unir aqui os dois, deixa eu aproximar a câmera para vocês verem, caso vocês estejam vendo aqui o canal pela primeira vez, eu vou mostrar como eu coloco o cursor. Então, eu alinho aqui essas duas partes, aí aqui, em um dos lados do zíper, eu corto um pedacinho dos dentinhos. Corto aqui um pedacinho dos dentinhos, aí eu vou pegar o cursor, pego o cursor, essa parte da cabecinha do cursor eu vou encaixar onde eu não cortei, vou subir o cursor até essa parte que eu cortei e encaixar essa parte que eu cortei aqui no outro lado. Encaixo, seguro as duas partes e puxo o cursor pra cima. Eu vou até o final pra deixar esse zíper fechadinho e vou colocar de novo pra deixar o cursor aqui no meio. Então, abro um pouquinho aqui e coloco de novo. Vou deixar ele aqui no meio. Vou fazer a mesma coisa com esse lado aqui. Coloquei os dois cursores. Agora a gente precisa colocar os puxadores nesses dois cantinhos. Então, eu vou pegar aquelas duas tirinhas que a gente costurou lá no início, vou dobrar elas no meio, dobro no meio assim, e alinho aqui e passo uma costura aqui. Lembra sempre de ajeitar aqui atrás para não pegar nada aqui de trás. Coloca forro de um lado, forro do outro, essa parte aqui bem para trás e passa a costura só aqui nessa parte da manta aqui, só essa parte. Costurei os dois puxadores, ficou desse jeitinho assim. Aqui eu tomei cuidado, afastei bem os forrinhos para não costurar eles nessa hora. Deixa eu mostrar aqui. Aí eu passei a costura aqui, né? Agora a gente precisa fechar toda essa parte, então vou virar a peça aqui no avesso. E agora a gente precisa descobrir o meio aqui dessa parte. Então eu vou colocar aqui, unir os dois zíperes aqui assim, uno os dois zíperes e faço um pique aqui bem nesse meio. Faço a mesma coisa agora desse lado. Uno os dois zíperes. Ajeito aqui e faço um pique aqui no meio. Agora eu vou unir essa parte aqui do meio, tá aqui os dois zíperes, vou unir essa parte aqui no meio, alinhar junto com o pique que a gente acabou de fazer. Alinho os dois aqui assim, deixa eu pegar um grampinho pra ficar mais fácil e prender os dois juntos aqui. Alinhei aqui assim, desse jeitinho, vou fazer a mesma coisa desse lado. Essa parte aqui que tem o puxador, eu alinho junto com o pique aqui que eu acabei de fazer. Agora eu vou passar a costura nessa parte aqui, da seguinte forma. Eu vou puxar aqui os forros aqui pra esse lado, vou passar a costura daqui, passo a costura aqui, quando chegar no meio do zíper, eu paro. Aí eu trago o forro aqui pra trás, esse forro aqui pra trás também. Aí eu continuo a costura do meio do zíper até aqui.
Aí aqui eu vou até onde tá o meio do outro zíper, paro de costurar, trago esse forro pra cá, esse aqui também, e aí eu continuo costurando do meio do zíper pra cá. Eu vou mostrar aqui na máquina que eu acho que vai dar pra entender melhor. Agora eu posso já cortar o excesso aqui do zíper e vou fazer a mesma coisa do outro lado. A mesma coisa que eu fiz aqui pra costurar essa parte, eu vou fazer aqui agora desse lado. Deito todo mundo pra cá, costuro daqui até o meio do zíper, coloco os dois primeiros forros pra lá, continuo costurando do meio do zíper até o meio do outro zíper, deito todo mundo pro outro lado e continuo aqui do meio do zíper até a outra ponta. Costurei o outro lado também, cortei aqui os excessos. Agora a gente precisa costurar os forros. Então eu vou colocar aqui 2 para cada lado e a gente vai passar a costura daqui, dessa parte aqui, passa a costura aqui, fecha aqui e vai até aqui o outro lado. Só que a gente precisa, em um deles a gente precisa deixar uma parte aberta pra gente conseguir desvirar a peça. Então eu vou deixar aqui no meio de um deles, mais ou menos uns 6, 8 centímetros aqui, pra gente conseguir desvirar. Pra costurar essas laterais aqui, eu começo costurando daqui e vou até aqui essa parte. Porque se eu começar desse lado aqui, a máquina não vai conseguir passar essa costura por causa aqui do zíper. Então eu começo aqui dessa ponta e vou até aqui. Costurei os forros, ficou desse jeitinho assim, então forro de cada lado, essa parte aqui da manta, e um dos lados eu deixei aqui aberto pra gente conseguir desvirar. Antes de desvirar, a gente precisa fazer as caixinhas de leite. Então eu vou dobrar os dois forrinhos aqui pra dentro, com a ajuda de uma régua, eu vou cortar aqui, eu vou riscar aqui com essa caneta que apaga com ferro, você pode usar qualquer outro marcador pra tecido. Eu vou riscar aqui 3 centímetros, deixa eu aproximar aqui pra vocês verem bem. Eu vou aproximar da costura pra lá, 3 centímetros, da dobrinha pra cima, 3 centímetros. Então, eu coloco aqui minha régua pra me auxiliar, faço o risco, e isso eu vou fazer nos outros 4 cantos. Depois que a gente riscar os 4 cantinhos, a gente precisa riscar também os forros. Então, eu vou fazer a mesma coisa nessas duas pontas aqui, nessas duas pontas, vou riscar aqui 3 centímetros, da costura pra cá 3 centímetros, da costura pra cima 3 centímetros. Risquei os forros também, a parte da manta. Agora a gente vai cortar em cima desse risco que a gente fez, pra depois juntar e fechar todas as caixinhas de leite. Corto tudo em cima desse risco. Cortei as 4 caixinhas de leite da manta e as 4 caixinhas de leite dos forros. Como aqui eu cortei o retrocesso que eu fiz, o retrocesso estava aqui nas pontas, né? A hora que eu for abrir aqui, a costura vai acabar abrindo, porque tá sem o retrocesso. Então eu vou passar o retrocesso em todas essas partes aqui, passo uma costurinha, esqueci de cortar esse aqui. Mas aí eu passo a costura aqui assim, né, em todas essas pontas, aqui também, porque senão vai acabar abrindo a hora que a gente for fazer a caixinha de leite. Passei o retrocesso em todas essas bordas. Agora a gente precisa fechar as caixinhas de leite. Então eu vou começar fechando essa aqui, essa com a manta. A gente vai colocar o dedo lá dentro, assim, desse jeitinho, e vai alinhar essa ponta aqui, essa pontinha aqui, com essa costura. Então eu dobro aqui, alinho as duas, desse jeitinho assim, e passo aqui a costura, uma costura reta. Lembrando que a gente precisa colocar a alcinha. Então você pode escolher um dos lados aqui, aí eu coloco a alça lá dentro e passo a costura aqui, e na hora de fechar essa outra parte aqui, eu pego a alça que tá lá dentro, tem que tomar cuidado para não torcer a alça, então eu alinho ela assim, encaixo aqui e passo a costura aqui também. Aí vai ficar, do outro lado vai ficar certinha a alça desse jeitinho.
Fechei aqui as caixinhas de leite, eu passei o retrocesso várias vezes aqui pra ficar bem firme. Agora a gente vai fechar esse outro lado. Do outro lado eu vou colocar a minha etiqueta. A minha etiqueta é essa de bandeirinha, então eu vou colocar ela do mesmo jeito que a gente fez pra colocar a alça, a gente vai colocar aqui. Então ela tava assim, né? Dobro aqui, essa parte aqui do meio, alinho aqui com essa costura. Aí eu coloco a etiqueta aqui dentro. Se sua etiqueta é diferente, você pode colocar de outro jeito, né? A minha etiqueta é assim de bandeirinha, então eu coloco assim, igual eu coloquei a alcinha. Aí eu alinho aqui tudo certinho, passo costura aqui e desse outro lado eu faço a mesma coisa. Abro aqui, alinho essa ponta com a costura, assim desse jeitinho, e passo a costurinha aqui também. Fechei as outras duas caixinhas de leite, então tá as 4 fechadinhas. Agora a gente precisa fechar as caixinhas de leite dos forros. Então vou fazer a mesma coisa, coloco o dedo aqui e alinho essa costura com essa. E passo a costurinha aqui nessa parte. Vou fazer isso nas outras 4 caixinhas de leite, nas outras 3 caixinhas de leite, né? Fechei já todas as caixinhas de leite, as 4 aqui da manta. E as 4 aqui do forro também, ficou desse jeitinho. Agora a gente vai desvirar a peça pela abertura aqui que a gente deixou. Então a gente vai abrir aqui o zíper, aqui tá o cursor do zíper, a gente abre o zíper pra conseguir desvirar. Aí é só desvirar a peça. Ajeita bem aqui todos os cantinhos. E o nosso estojo já tá quase pronto, ó, só ajeitar o forrinho aqui dentro e agora fechar essa abertura que a gente deixou. Então vou trazer esse forrinho aqui pra fora, vou ajeitar aqui assim e vou passar uma costura reta aqui nessa parte pra gente fechar aqui a parte que a gente deixou aberta. Você pode fechar também com pontinhos invisíveis, pode fechar com colinha de tecido. Eu já prefiro passar uma costurinha reta aqui, que já fica tudo certo. Fechei aqui com uma costurinha reta, não sei se vai dar pra ver. Agora eu só vou colocar o forrinho aqui pra dentro, ajeito o forrinho tudo aqui pra dentro e já tá pronto o estojinho. Só falta colocar aqui o enfeite aqui das miçangas, né, que eu costumo colocar aqui nos zíperes. Já tá aqui o cordãozinho de cetim. As miçanguinhas vou colocar aqui, eu coloco da seguinte forma, eu coloco aqui o cordãozinho aqui dentro do buraquinho do zíper, uno aqui os dois, encaixo aqui a miçanga e depois dou um nozinho. Como o cetim costuma desfiar, eu costumo queimar aqui as pontinhas com um isqueiro. Queimo aqui com isqueiro. Fica com um detalhe bem bonitinho, né? Acho que essa cor combinou bem com o estojinho. Essa estampa de porco-espinho é muito bonitinha. Agora eu vou colocar o outro zíper, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o gostei para incentivar aqui meu trabalho. Se inscreve aqui no canal também para acompanhar os vídeos. Estou sempre postando por aqui no YouTube, me esforçando para gravar dicas, passo a passos. Quem quiser me acompanhar lá no Instagram também, eu vou deixar aqui o @, tô sempre por lá postando as costurinhas, postando meu dia a dia. Se vocês fizerem essa peça, me marquem lá no Instagram, que eu adoro ver a publicação de vocês. Ó, já ficou pronta, assim, ficou desse jeitinho, ficou muito bonitinho. Eu acho que a alça aqui com a manta ficou bem melhor do que esse outro, né? Ficou meio molenga aqui essa parte. Com a manta acho que fica bem melhor. Deixa eu abrir aqui um pouco pra ver os dois estojos. Então é isso, gente. Eu espero muito que tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!